O que acontece quando nós negamos a Cristo Jesus? Muitas vezes nós falamos, ouvimos falar, é muito comum, nós ouvimos falar a respeito das pessoas que negam a Cristo Jesus e nós próprios. Quando nós agimos de forma errada, de forma contrária à vontade do Senhor, de certa forma também estamos negando ao senhorio de Cristo Jesus. Estamos dizendo não para o Senhor Jesus Cristo. Mas como é que isso acontece? Como será? Em Lucas 12, versículo 9, nos afirma: mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Lucas 12, versículo 9, olha só as palavras de Jesus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Amado, é coisa séria, não é? Aí você, geralmente, nós, o ser humano é aquele negócio complicado. O ser humano, ele gosta de trazer as coisas assim para uma área tanto quanto obscura, se assim podemos afirmar. Muitas vezes você acha um monte de formas de justificar os teus atos, justificar as ações. Somos maravilhosamente aptos a justificar os nossos erros, os nossos pecados, enfim, a encobrir os nossos pecados. Mas nós jamais podemos esquecer, amados, jamais podemos esquecer que o Senhor Deus tudo vê, tudo conhece. A palavra nos fala que antes mesmo que a palavra venha à boca, Ele já conhece o desejo do nosso coração. Ou seja, Ele conhece todo o nosso ser. A cada milímetro do nosso ser é conhecida pelo Senhor Deus. Ou seja, isso significa que nós não podemos esconder nada de Deus. É impossível nós escondermos qualquer que seja o nosso erro, qualquer que seja a nossa atitude. É impossível encobrirmos o erro, encobrirmos as coisas erradas aos olhos de Deus. E a consequência, irmãos, a Bíblia nos descreve assim como muito séria. Ela fala que aquele que nega a Jesus, este será negado diante dos anjos de Deus. É muito sério. Mas como negamos ao Senhor? Nós vemos o exemplo de Pedro, por exemplo. Vamos pegar o exemplo de Pedro e vamos refletir sobre o que Pedro fez. Em Lucas 22, versículos 54 a 60, nos fala: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o, outro disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, dizendo: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então nós vemos, amados, que negar ao Senhor Jesus Cristo é relativamente comum e, infelizmente, nós vimos que Pedro, ele tinha ali comunhão cotidiana, comunhão constante com o Senhor. Mesmo assim, Pedro conseguiu negar o Senhor Jesus. Ele foi contra o Senhor Jesus. E nós, amados, é preciso que estejamos em vigilância constante, que estejamos muito atentos, para que através das nossas ações nós também não venhamos a negar o Senhor Jesus em nossas vidas. É preciso estarmos muito atentos para que nós não venhamos a negar o Senhor. Olha só, uma das expressões de Pedro foi: não o conheço. Quando falaram, olha, ele estava com o mestre, Pedro voltou-se e disse: não o conheço. Essa atitude, amado, ela pode ser também entendida como, em nossas vidas, cotidianamente falando, quando nós não temos interesse em ler, quando nós não temos interesse em estudar ou meditar na palavra de Deus, quando nós, quando nós escolhemos, optamos por não fazermos da palavra de Deus uma leitura diária,
quando nós não optamos por lermos, por meditarmos, por estudarmos a Bíblia diariamente, nós de certa forma também estamos dizendo, olha, não o conheço. Sabe por quê? Porque uma das únicas formas de conhecer o Senhor é através da palavra. É através da palavra que nós temos acesso às verdades do Senhor. É através da Bíblia que nós temos acesso à verdade de Deus, que vem ser ratificada pelo Espírito Santo em nossas vidas. Então, quando você, meu amado, não tem aquele interesse em reservar tempo na tua vida para ler a Bíblia, para meditar na Bíblia ou para estudá-la, mas você tem tempo para tanta coisa na tua vida, você tem tempo para assistir televisão, você tem tempo para brincar com teu filho, tem tempo para trabalhar, tem tempo para almoçar, para alimentar-se, você tem tempo para tomar banho, tem tempo para dormir, você tem tempo para tudo nesta vida, exceto para estudar, para ler, para meditar na palavra. Eu quero dizer que quando nós agimos dessa forma, amados, é uma forma de negativa a Deus, é uma forma de estarmos falando, olha, Senhor, eu não o conheço. Isso na prática, amado, significa o seguinte, porque quanto mais eu conheço o Senhor, mais desejo eu tenho de estar meditando na sua palavra. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu quero saber de Deus. Quanto mais eu esteja próximo do Senhor, mais próximo eu quero estar, porque é o Espírito Santo que nos une, é o Espírito Santo que nos dá uma só mente com o Cristo Jesus. Ou seja, se eu tenho a mente de Cristo Jesus, a aspiração do meu ser, a aspiração da minha vida é fazer, é compartilhar, é conviver, é usufruir das coisas comuns a Cristo Jesus. E uma das coisas comuns a Cristo Jesus é querer estar próximo do Pai, é querer conhecer cada vez mais o Pai. Então, amado, se você porventura é uma daquelas pessoas que tem faltado com a leitura da palavra, eu quero dizer para você que você está negando o Senhor, porque o Senhor diz meditar que devemos comer a palavra. O Senhor nos afirma que devemos comer a palavra, nos enchermos da palavra. E não há justificativa, amados. Ah, Elisa Oliveira, não tem justificativa. Só se você não souber ler, for analfabeto. Essa é a única justificativa plausível. Mas você pode ouvir a palavra. Hoje nós temos a palavra já em áudio. O outro aspecto, amados, é quando Pedro diz, não sou. Quando afirmaram para ele, não, você é que andas com o Senhor, com Jesus. Aí ele disse, não sou. Está no versículo 58. Homem, não sou. Tem muitos, amados, que pode até afirmar que são evangélicos. Sim. Tem muitos que estão no hall de membros das muitas igrejas, graças a Deus pelas muitas igrejas existentes. Mas eu quero dizer para você, se as atitudes, os comportamentos representam o contrário, com certeza estamos negando o Senhor. Se você é membro de uma grande igreja, se você é amigo do pastor, do bispo, se você é amigo do apóstolo, mas se você não tem uma vida diária de santidade, de retidão, de leitura na palavra, de oração, de jejuns, eu quero dizer para você que é exemplo de Pedro, você está dizendo, não sou. Não sou. Entende? Não sou eu que andava com Cristo. Não sou aquela pessoa que vocês estão dizendo que eu sou. Então, irmãos, nós somos chamados para vivermos em santidade. Nós somos chamados para vivermos uma realidade viva com o Senhor Jesus Cristo. Nós não fomos chamados para sermos hipócritas, sermos túmulos caiados, ou seja, pessoas que apresentam apenas a aparência de servo, mas que dentro, no cerne, no interior, não tem nada, não tem comunhão. É preciso, meu irmão, minha irmã, meu amado jovem, que você seja testemunha de Cristo Jesus no teu trabalho, na tua escola, na sociedade na qual você convive, ao comprar, ao vender, ao falar. Enfim, você precisa testemunhar que é uma nova criatura em todos os momentos da tua existência. Porque a partir do momento que você pratica
aquilo que contraria as tuas convicções, você está negando a Deus. Eu, por exemplo, meu amado Elias de Oliveira, se eu afirmo que sou de Cristo Jesus, se eu sou servo, eu afirmo que sou servo de Deus, o que é que eu faço? Eu preciso honrar a minha palavra com atitudes. E é isso que eu procuro fazer, honrar as minhas palavras com atitudes. E é isso que Deus exige de você, que tu honre a tua vida de servo, que tu honre a tua vida de crente, que tu honre, mas com atitude, com um homem de uma só palavra verdadeira, com um homem que compra e paga, com um homem que tenha responsabilidade nas ações, responsabilidade no agir, com um homem que seja segundo o coração de Deus. Não apenas para o apóstolo ver, não apenas para o bispo, para o padre, para o pastor, seja quem quer que for, ver, mas que Cristo veja a seriedade da tua vida. Então, irmãos, esse é um outro aspecto que nós precisamos cultivar em nossas vidas, é sermos aquilo que falamos que somos, é vivermos aquilo que dizemos que cremos, que afirmamos crer. Se eu afirmo crer em Cristo Jesus, se eu afirmo crer na Bíblia, é preciso que eu me enquadre nas verdades da palavra de Deus para a minha vida. Porque se eu não me enquadrar, amados, eu estou enganando a mim mesmo, eu estou negando ao Senhor. E com certeza não estou fazendo a vontade do Senhor na minha vida. Pedro ainda no versículo 60 diz: mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. Homem, não compreendo o que dizes. Foi a terceira negativa de Pedro. Olha, amados irmãos, quando estamos na companhia de pessoas ímpias e praticamos o pecado para agradá-los ou agradá-las, ignorando a verdade, estamos negando ao Senhor. Não sei se você já viveu essa situação, mas muitos, quando estão próximos ao chefe, estão próximos a pessoas influentes ou próximos a amigos, sei lá, para não desagradar a pessoa oferece uma cerveja, aí você vai e bebe com a pessoa. Tem que fazer média com a pessoa. Aí a pessoa conta uma piada torpe, uma piada porca, se assim podemos definir. Aí você sorri, você dá gargalhadas com aquilo. Aí a pessoa faz comentários a respeito de mulheres ou de homens, se você for uma mulher, e você concorda, você assenta com aquilo. Enfim, você, amados, nega ao Senhor ao aceitar aquilo que é tua companhia, que é aquilo que teus amigos que vivem nas trevas fazem. Você passa a compactuar com as práticas dele, quando a tua ação deveria ser: não, isso não é para mim. Eu não fui chamado para isto. Eu fui chamado para testemunhar de Cristo Jesus. Eu fui chamado para ser uma nova criatura. Eu fui chamado para ser luz neste mundo. Eu fui chamado para falar que Deus é amor, que Cristo Jesus é restauração, que Ele renovou a minha vida, que Ele fez coisas novas na minha vida, que Ele fez-me homem ou mulher nova. Mas, no entanto, amados, você diz: não compreendo o que diz. Você fala, você toma as palavras de Pedro, aí você compartilha, você compactua com as obras da carne. Você reaviva o velho homem que deve estar morto e enterrado na tua vida. Você reaviva, se você ressuscita esse homem das cinzas, você dá vida a esse velho homem que o Senhor insiste em afirmar para você que deve estar morto e sepultado. Irmãos, não há motivo sequer que justifique o pecado nas nossas vidas. Não há motivo seja qual, não existe um motivo sequer que justifique o fato de pecarmos. A Bíblia nos diz que devemos resistir o pecado até o sangue, ou seja, nós devemos estar firmes diante de Deus, inabaláveis na presença, na lei do Senhor, até que isto venha nos custar a própria vida. É isso que o Senhor quer. Esse é o nosso testemunho. Se você ler os textos da palavra, você verá quantas pessoas deram as suas vidas por amor a Jesus. Não negaram ao Senhor. Não voltaram atrás nos seus princípios, mas preferiram morrer
preferiram serem decapitados, crucificados, jogados aos leões, enfim, mas não abriram mão dos preceitos de fé, do amor de Jesus, das verdades de Deus nas suas vidas. E hoje, irmãos, nós vemos uma fé muito fraca, uma fé muito superficial na vida de muitos. Uma fé que se deixa abalar por coisas mínimas, uma fé que se abala por coisas pequenas, se abala porque a situação está difícil, se abala porque todas as portas se fecharam, se abalam porque o casamento não deu certo, são fé que se abala porque o carro bateu, porque o motor do carro bateu, porque a casa caiu, porque isso, porque aquilo, e se deixam levar pela carne, se deixam levar pelo inimigo e pecam contra Deus, murmuram contra o Senhor, negam o Senhor, agem contra o Senhor e não souberam resistir até o sangue. Não souberam resistir até o sangue. Tem muitos que estão esperando ainda a perseguição, que certamente não haverá a perseguição dos últimos dias. Apareceu um monte de soldado aí com rifles, com metralhadores, vão nos prender, etc. Mas será que se porventura isso viesse à tona, você não ia falar, não é bem desse jeito não, eu vou na igreja, mas sabe como é que é, né? Eu não sou bem crente, não. Você sabe que tem um monte de indivíduo, se porventura essa situação viesse à tona, agiria desta forma? Negariam o Senhor em troca da pseudo-liberdade? Amados, é preciso que você reflita, que você veja os teus princípios, veja sobre qual alicerce está construída a tua fé, veja sobre qual alicerce está construída a tua comunhão com Deus, se ela é sólida, se ela é verdadeira, se é uma fé consistente a ponto de morrer por Cristo Jesus. E ainda a palavra nos afirma, se alguém pratica as más obras, esse alguém não precisa dizer que pertence ao diabo. Não precisa, amados. A Bíblia nos afirma que pelas suas próprias obras nós reconhecemos aqueles que são do maligno. A Bíblia nos fala que pelo fruto reconhecereis a árvore. Então, se alguém vive na prática de más obras, esse alguém não precisa dizer, olha, eu pertenço ao diabo, de forma alguma, porque as suas próprias obras o denuncia. Aquele que pratica a palavra de Deus não precisa nem dizer que é de Cristo, porque as suas obras já vão dizer tudo por ele. Se você é um crente e um servo fiel, com certeza na tua empresa, as pessoas o veem como uma pessoa diferente. Se você é fiel a Deus, se é fiel ao Senhor, se é um homem cheio, uma mulher cheia do Espírito Santo, um jovem cheio do Espírito Santo, onde quer que tu estejas, você será visto como alguém diferente. Porque é a graça de Deus, é o poder, é a unção, é a luz do Senhor que manifesta através das tuas ações, através da tua vida. Então é isso que nós precisamos fazer, amados, cultivar o Espírito Santo de Deus, cultivar a comunhão com o Senhor, para que assim nós possamos agradar a Deus e fazer com que as coisas de Deus venham à existência nas nossas vidas. O Senhor Jesus nos coloca uma condição de sermos aceitos por Ele, e Ele diz, se falarmos dele para as pessoas hoje, Ele falará de nós no porvir. Se andarmos com Ele hoje, Ele andará conosco nas ruas da cidade santa. Essa é a grande verdade de Deus. Segundo Timóteo 2,12, se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Então que você possa refletir, amados, ver esta verdade e abraçar o Senhor com a tua vida, com teu sangue, com tua existência e jamais negar o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe maravilhosamente.